lá no Salmo de 121. Salmo de número 121. Salmo conhecido e bastante importante para os nossos dias. Ele faz parte dos 15 salmos, dos cânticos de romagem, e ele diz assim, no seu primeiro verso, Salmo 121, levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando nós olhamos para os nossos dias, nossa época, o homem olhar para os montes é uma coisa corriqueira, uma coisa comum, até poética, mas para o povo daquela época que foi escrito esse salmo, há uma verdade que eles criam, acreditavam que os deuses moravam nos montes. Não somente os gregos, mas também todo o povo do Oriente, eles entendiam que os deuses moravam ali nos montes. Mas olhando para esse salmo, um salmo de peregrinação, um salmo de caminhada, de romagem, a gente entende que o salmista estava saindo da sua terra e indo até Jerusalém para adorar o Deus vivo. Então, ele, em sua peregrinação, no seu caminho, um dos caminhos dele é atravessar por vales, por montanhas. Então, ele olha para o monte e ele percebe, ele fala, esse monte é perigoso. Quem vai me proteger? Quem vai me guardar? São os deuses ou é o meu Deus? A mesma coisa nessa época de pandemia, a gente vê muita gente com os deuses do século XXI, que é a medicina, são os remédios, os cientistas. Então, eles creem que esses, sim, podem guardar a vida deles, de tudo, proteger de tudo. Enquanto, na verdade, não tem médico, a vacina, às vezes, não vai funcionar no seu organismo, isso é uma verdade, mas a vida está no Senhor, Criador do céu e da terra. O salmista continua e ele afirma que Deus está conosco à nossa volta, ele não vai permitir que nosso pé escorregue, vacile, ele não dorme, está sempre com a gente. E lá no verso de número 6, há uma coisa interessante, diz assim, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui nós podemos entender duas coisas. Primeiro, que o salmista pode estar fazendo uma referência aos deuses ali do Egito. Ali, até mesmo na terra onde ele vivia, longe de Jerusalém, diz lá, né, no Salmo 120, em Meseque, em Quedar, ele realmente afirma que o sol nem a lua vai nos molestar. Mas um outro lado nós podemos pensar também é que Deus está 24 horas olhando para mim e para você. Uma época de culto, um tempo de culto, um Dia das Mães, a gente pode ter essa certeza.
E o nosso Deus está conosco na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Então, essa noite de culto, noite de adoração, eu queria convidar o nosso irmão Francisco, presbítero Francisco, e nos eleva a Deus oração, uma oração de gratidão, uma oração de louvor, porque esse nosso Deus, ele não dorme. Esse nosso Deus, ele está sempre nos guardando, nos protegendo de todo mal e guarda nossa alma. Nessa noite, eu convido você agora também a orar e clamar a esse Deus vivo, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor eterno Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, que vai trazer paz para a nossa alma. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, Senhor, derramadas sobre a nossa vida, sobre a vida de nossa família, de nossos irmãos, toda a igreja e de toda aquela família que neste momento está realmente, Senhor, junto a Ti. Seja oração, seja através do vídeo, do culto, ou mesmo nos seus lares recolhidos, Senhor, que ali possam estar também adorando ao Senhor. Somos gratos a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Nós não merecíamos nada, mas de tudo isso Ele faz por nós, pela sua graça e pela sua bondade, porque nos ama. Obrigado, Pai, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é único que pode resolver, Senhor, mesmo durante o dia, durante a noite, durante todas as nossas fases da vida. É o Senhor que nos socorre e nos protege, ter confiança naquele que nos gerou e que nos protege, Senhor, em todos os momentos. Obrigado, Pai, por esta noite. Abra o nosso coração, Senhor. Abra nossa mente para que nós possamos entender as nossas vidas. E eu posso também estar, Senhor, protegendo todas aquelas mães também, Senhor, que estão aí também nos assistindo, e mesmo aquelas que não estão te vendo, Senhor, estão nesse culto, mas que possam estar também te louvando e te agradecendo pela vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. É o que eu te peço e agradeço em nosso Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é bondoso e maravilhoso. Então, nessa hora, tempo de louvor, tempo de adoração, convido você a cantar louvores a esse Deus maravilhoso, a esse Senhor, a esse Rei dos Reis que nunca dorme, que sempre nos guarda e nos protege. Vamos cantar para o Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavra, minha vida eu quero pegar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua beleza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Mostra aos teus pés a beleza da santidade. Do meu louvor seja um cheiro suave e um som agradável a ti hoje é. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero
purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, seja um cheiro suave e um som agradável a ti. Hoje tu és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, já um cheiro e um som agradável a ti. Hoje tu és. Te dou meu louvor, seja um cheiro suave e um som agradável a ti. Hoje tu não habitas em tendas, em tempos feitos por mar. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável. A voz ressoa como um trovão, e as nuvens são por os teus pés, incomparável. Como tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável Deus. Tu não habitas em tendas, em tempos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, as nuvens são por os teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Não faz aparelho, mas aqui não. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo e maravilhoso Ele é. Meus amados irmãos, eu vou aqui, nesta hora, fechar um pouquinho o vídeo de todos, só para a gente tentar
melhorar o áudio da música. Vou ter um teste aqui, tá bom? Depois eu volto o vídeo de todo mundo para que a gente possa ver todo mundo, tá bom? Então, hoje de manhã, eu já dei os parabéns aí para as mães e gostaram aí do kit sensacional, foi bom, os irmãos acharam aí, joia, ótimo. Foi ótimo, excelente. Muito bom. Não, o celular está com problema. Amamos. Amaram? Amei. Muito criativo, pastor. Foi bom demais. Que bom. Coisa boa. Eu pensei que nós íamos passar em branco. Por causa da quarentena, o senhor nos surpreendeu. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é Bom bom o tempo todo. o tempo todo. Então, hoje à tarde eu entreguei o último kit show de bola. Então, vou chamar agora assim, kit show de bola. Tá bom? E aí, eu vou agora passar o vídeo, porque ficou faltando uma pessoa, né? Para eu entregar essa kit show de bola para todo mundo. Então, ficou faltando uma pessoa e hoje à tarde eu entreguei. Então, vou passar agora o vídeo. Eu queria que vocês acompanhassem também. Só um minuto. Amém. Conseguiram se ver aí no vídeo aí? Opa, legal. Tá bom. A única pessoa que não está no vídeo é a irmã Clarice, porque eu confundi aqui a questão de eu encontrá-la. Eu entreguei o kit show de bola e aí depois eu confundi o horário, o de encontro, eu nem encontrei com ela. Dona Clarice, a senhora mora no nosso coração, viu? Amém? E a Juraci, pastor, tá? Tá também. A Juraci tá. Hoje só estava faltando também a Luciana. Só que hoje à tarde eu encontrei com a Luciana e eu entreguei o kit para ela.
certo? E aí eu queria pedir ao nosso irmão Enilton que orasse pelas mamães da igreja e que também nos abençoe as futuras mamães também da nossa igreja. Amém? Vamos orar com o nosso irmão Enilton. Amado Deus, Pai eterno, Deus glorioso, graças nós te rendemos, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, é o Senhor quem nos conduz, ó Pai, diante da tua presença. E queremos, ó Deus, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que a tua mão está sobre cada um de nós. Neste momento, ó Pai, nós queremos, de forma especial, colocar diante da tua presença todas as mães, ó Deus, da nossa igreja, todas as mães que fazem parte, ó Pai, do rol da tua família, que o Senhor esteja protegendo, dando para elas, ó Deus, cada dia mais alegrias, felicidades, que elas possam, ó Deus, continuar sendo essas pessoas maravilhosas que são, ó Pai, com a responsabilidade que têm do cuidado dos seus filhos, e que o Senhor esteja, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades, com aquelas também, ó Deus, que sempre estão com seus filhos distantes, mas que possa estar, ó Deus, com o coração voltado ao Senhor, e que cada filho, ó Deus, neste dia, durante todo o ano, ó Deus, possa reconhecer o valor de sua mãe. Muito obrigado, ó Deus, por a vida de cada um. Continue, ó Deus, sustentando, abençoando, derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma dessas mães. É o que nós clamamos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus é bom, Deus é maravilhoso. E agora, nesse instante também, vamos continuar louvando o Senhor, adorando esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso. E vamos cantar louvores, adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés,
pois prazer maior no mar que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito obrigado, porque nós cantamos a verdade, a realidade que nós cremos. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a ter essa fé que nós cantamos, nos ajude a crer que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor, Deus, tem sempre o melhor para nós. E tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Peço a Deus, mais uma vez, que o Senhor fortaleça nosso coração para nós crermos no Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, tudo que a gente disser, ó Deus, possa refletir aquilo que nós temos aprendido por tanto tempo, que é a fé no Senhor, a fé na Tua Palavra, fé nos exemplos que nós temos, certeza, Deus, de que tudo pode acontecer, mas nós vamos estar firmes no Senhor, tudo, Deus, vai passar, nós vamos estar sempre junto com o Senhor. O Senhor vai fortalecer nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 10. João 10. João capítulo 10, a partir do verso 1, eu já queria pedir a nossa irmã Genilda que lesse dos versos de número 1 até o número 12. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Amém. Eu pedi a nossa irmã Clarice que lesse dos versos 13 até o 18. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amém, amém. Louvado seja Deus. O verso 19 a 21 diz assim: Por causa das palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que os ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelo amor que o Senhor tem para conosco. E, Pai, nessa noite, nessa hora, mais uma vez, rogamos a Teu Espírito Santo que o Senhor nos comunique graça e comunique, ó Deus, a verdade do Evangelho. E, Pai, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse capítulo 10, meus amados irmãos, ele enfatiza a imagem de ovelhas, de apriscos e pastores. Sem dúvida, constitui um retrato ideal de regiões rurais do Oriente, mas ela tem muito ainda a nos ensinar nos dias de hoje. Mesmo no nosso mundo que ele é urbano e industrializado, mesmo nós morando no interior do Mato Grosso, ainda tem muito a nos ensinar, porque é uma verdade realmente dita pelo Senhor Jesus. Paulo, ele usa uma imagem parecida ao admoestar líderes espirituais lá em Éfeso. Lemos isso lá no capítulo 20 de Atos, verso 28. Meus amados irmãos, as verdades associadas ao pastor e suas ovelhas podem ser encontradas ao longo de toda a Bíblia e continuam sendo relevantes para os nossos dias, para os dias de hoje. Então, os símbolos usados ali
por Jesus ajudam a entender quem ele é e o que deseja que nós façamos. Talvez a maneira mais fácil de abordar esse capítulo, um tanto complexo, aqui no Evangelho de João, seja nós observarmos algumas declarações de Jesus que ele faz a respeito de si mesmo. Então, quando nós lemos aqui nos versos de número 1 a 10, a primeira afirmação que Jesus dá a si mesmo, que ele é a porta. Jesus diz: eu sou a porta. E o sermão, ele desenvolve-se a partir do confronto de Jesus com os líderes judeus, depois de eles expulsarem um mendigo. Se nós voltarmos no capítulo 9, a gente vai ver ali os líderes religiosos expulsando aquele mendigo cego. Jesus lhes fala de modo sucinto sobre luz e trevas, mas aqui muda a imagem do pastor e suas ovelhas. É só você voltar lá no capítulo 9 que você vai perceber essa questão do discurso de Jesus sobre luz e trevas. Então, ele vem aqui agora como pastor e ovelhas. Isso porque, para os judeus, o pastor representava qualquer tipo de líder, tanto político quanto também espiritual. Então, eles consideravam pastores o rei e os profetas. Nós olharmos o Antigo Testamento. Israel tinha o privilégio de ser o povo do rebanho de Deus, ou seja, faz uma comparação aí de Deus com o pastor. Nesse contexto, fica claro quando nós pegamos a Bíblia ali em Isaías 56, dos versos 9 a 12, e Jeremias também 23, de 1 a 4. Então, convido o irmão aí a abrir inicialmente só Isaías 56, dos versos 9 a 12. Quem puder ler aí para mim, dá um tchauzinho, que eu libero o áudio para leitura desse texto. Isaías 56. Só me dá um tchauzinho aí que eu libero o áudio para você. Ok, Marlu? 56, 9. 56 o quê, pastor? 9 a 12. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca faltam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia do amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. Ok. Ver essa comparação aí, realmente, da questão do rebanho. Então, Jesus aqui, ele começou o seu sermão com uma ilustração conhecida. Quando nós pegamos ali dos versos de 1 a 6, todos os seus ouvintes compreenderiam completamente ali essa questão de ovelha, pastor, porque isso já estava já na religião, já estava já contido ali na questão mesmo do dia a dia, inclusive até mesmo na religião que eles vivenciavam. O aprisco aqui, normalmente, ele era cercado, feito de pedras e com uma abertura para sair, como nossos currais, só que ali, na época, ali, era realmente feito de pedras e tinha ali somente uma abertura.
E durante a noite, o pastor ou o porteiro, ele guardava o rebanho ali do aprisco, e muitos deles se deitavam ali na porta do aprisco, servindo até mesmo de porta. É por isso que Jesus diz que ele é a porta, porque o pastor, muitas vezes, ele se fazia a porta. Então, era comum colocar vários rebanhos ao mesmo tempo pela manhã. Então, cada pastor chamava a sua ovelha e, desse modo, os rebanhos eram separados. Cada um reconhecia a sua voz, a voz do seu pastor. Então, o verdadeiro pastor, ele entra no aprisco pela porta e é reconhecido pelo porteiro. Os ladrões, para entrar, não podiam passar pela porta, não podiam passar pelo pastor, não podiam passar ali por aquele que guardava. Só que eles tinham que tentar fugir e ultrapassar e, de alguma forma, ali pular o muro, o que fosse, para adentrar e, muitas vezes, tentar roubar aquelas ovelhas. Mesmo que esses ladrões conseguissem entrar, as ovelhas não seguiam, pois obedeciam à voz do pastor. Os falsos pastores não têm como conduzir as ovelhas de modo que são obrigados a carregá-las. Meus amados, fica claro aqui que os ouvintes não entendiam o que Jesus disse, nem o propósito de suas palavras. O termo aqui traduzido por parábola significa, na verdade, um ditado obscuro ou um provérbio. E os ensinos de Jesus em João, no capítulo 10, não são como as parábolas registradas nos outros evangelhos. Jesus deu uma lição aqui, preste atenção nessa questão, porque esse capítulo 10, nessa continuação do capítulo 9, Jesus deu essa lição quando o mendigo foi expulso da sinagoga, lá em João 9, 34. Então, os falsos pastores não se importaram com aquele cego, não se importaram com aquele homem, antes maltrataram e rejeitaram. Mas Jesus, o pastor, foi procurá-lo e levá-lo para o seu aprisco. Vamos abrir lá em João, capítulo 9, nos versos de número 35 a 38. João 9, nos versos 35 a 38. Então diz assim: ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já tens visto, e é o que te fala contigo. Então afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Meus amados irmãos, infelizmente, no capítulo 10, verso 1, aqui alguns intérpretes usam com frequência para ensinar que o aprisco é o céu e que não há outra forma de entrar senão por meio de Cristo. Presta atenção no que eu estou falando. Trata-se de ensinar, de um ensinamento verdadeiro. Realmente só posso entrar no céu através de Cristo, mas não tem como base esse versículo 1 aqui que nós lemos no capítulo 10. Jesus deixa claro que o aprisco é a nação de Israel. É só você olhar aí no verso de número 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Os gentios são as outras ovelhas que não fazem parte do aprisco de Israel. Traduzindo para os nossos dias, eu e você somos esses gentios, somos esses que não faziam parte
de Israel. E quando Jesus veio para o povo de Israel, ele fez conforme as Escrituras indicaram. Todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por Ele. Se falar verdadeiramente da palavra de Deus, as ovelhas ouvirão sua voz e não terão medo de segui-lo. O pastor autêntico ama as suas ovelhas e cuida delas. Meus amados, quantas vezes nós ouvimos sermões e esses sermões aquecem nosso coração? Quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, seja num áudio, isso aquece o nosso coração, porque nós reconhecemos essa voz ser a voz de Jesus. Uma vez que o povo não entendeu essa linguagem simbólica, Jesus, então, ele acrescentou uma aplicação a essa ilustração. Nós encontramos nos versos 7 a 10. Então, em duas ocasiões, Jesus diz, eu sou a porta. Ele é a porta do aprisco. Ele permite que as ovelhas saiam do aprisco, ou seja, a religião judaica, e entrem no rebanho. Lembrando aqui, os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga, mas Jesus o conduziu do judaísmo para o rebanho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda, que coisa verdadeira a gente pegar e ver que a palavra de Deus ela está amarrada, está junto, está ali presa. Então, no entanto, o pastor que não se atém em conduzir as ovelhas para fora, ele também as conduz para dentro do rebanho. Eles se tornam parte de um só rebanho, não aprisco. Um só rebanho, vou de novo. Um só rebanho e não aprisco. A igreja de Cristo, esse rebanho. Meus amados irmãos, a porta da salvação, no verso 9, eu sou a porta, ninguém entra por mim, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que coisa linda! Os que creem nela entrarão no rebanho do Senhor e têm um privilégio maravilhoso de encontrar pastos verdejantes. Meus amados irmãos, quando nos lembramos de que o pastor fazia o papel da porta do aprisco, essa imagem torna-se, então, assim, extremamente real. Que coisa linda! Jesus ele usa a questão ali, realmente, da cultura da época, para realmente mostrar quem ele era. Uma vez que a porta, Jesus, livra os pecadores da escravidão, os conduz à liberdade, eles são salvos. Aleluia! O verbo salvar aqui, no texto, significa, a sua forma ali de escrita ali, significa livrar de perigo e entregar em segurança. Então, essa forma de construção aqui do salvar, ele era usado para designar uma condição de uma pessoa que se recuperava de uma enfermidade grave, ou que passara por uma tempestade e sobreviveu, ou realmente até mesmo um sobrevivente de guerra, ou até mesmo, em algumas ocasiões, a gente vê aquele que foi absolvido de um tribunal. E, meus amados irmãos, alguns pregadores dos nossos dias querem se livrar de alguns termos antiquados, entre aspas, como salvação, mas Jesus disse que se alguém entrar por ele, será salvo. Alguns pregadores dos nossos dias, eles têm Jesus como somente um servo, ou até mesmo o gênio da lâmpada, ou uma pessoa que vai realmente satisfazer realmente somente os desejos
do coração humano e não realmente esse Salvador, esse Jesus todo-poderoso e maravilhoso que nós servimos e seguimos. Meus amados irmãos, e aqui Jesus, ele, ao falar desses ladrões, ele referia-se principalmente dos líderes religiosos daquela época. É só você olhar no verso de número 8. Então, diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Sem condenar os profetas e servos de Deus que haviam ministrado ao mundo Oi. Ok. Então, ao declarar que todos são e não que eram ladrões e salteadores, Jesus deixa claro que tem em mente os líderes religiosos da sua época. Não eram verdadeiros pastores, nem tinham a aprovação de Deus para ser seus ministros. Não amavam as ovelhas, antes as exploravam e abusavam delas. É só nós olharmos para a história do mendigo. O mendigo foi um excelente exemplo que os ladrões e salteadores eram capazes de fazer. Aquele homem foi curado, aquele homem foi liberto, aquele homem estava tendo um testemunho do grande poder de Jesus, e aqueles homens não quiseram crer em Jesus ao ponto de discutirem a respeito desse homem endemoniado. Esse homem não pode ser de Deus. Eles ficavam ali relatando porque eles criam somente numa religião fechada, presa, enquanto Deus, ele não quer uma religião para ele presa, ele quer mesmo um relacionamento entre eu e você. Então, meus amados irmãos, nos relatos dos evangelhos, deixa claro que os líderes religiosos estavam interessados apenas em garantir o próprio interesse e se protegerem. Os fariseus eram gananciosos. Alguém abre para mim lá em Lucas, no capítulo 16 e 14, e outro em Marcos 12, 40, por favor. Lucas 16, 14 e outro em Marcos 12, 40. Quem abrir, me dá um oi aí, por favor. Marlene. Marcos 12, 40. Os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Certo. Aí Jesus está falando dos fariseus. E o outro texto, Lucas 16, 14. Genilda. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Exato. Então, aqui a gente vai ver que esses fariseus aproveitavam de viúvas, transformavam realmente ali o templo em covil de salteadores, lá em Mateus 21, 13, a gente vê isso. E trataram a morte de Jesus para com Roma como para que eles tivessem privilégios. No capítulo 11, quem já leu vai ver que nos versos 40 a 53, eles queriam privilégios. Então, o verdadeiro pastor veio salvar as ovelhas dos falsos pastores, aproveitavam-se delas. Por trás desses falsos pastores está o ladrão, provavelmente uma referência a Satanás. O ladrão deseja tirar as ovelhas do aprisco, matá-las e destruí-las, porém, como verdadeiros mais adiante, as ovelhas estão seguras na mão do pastor e do seu pai. Meus amados irmãos, ao passar pela porta,
eu e você recebemos vida e somos salvos. Ao entrar para o rebanho e sair para a pastagem, desfrutamos de vida em abundância nos pastos verdejantes do Senhor. Suas ovelhas desfrutam de plenitude, de liberdade. Jesus não apenas nos deu vida, nos deu sua vida por nós, mas também dá sua vida para nós cada dia. Creia nisso, viva isso, aceite isso. Então, a ênfase dessa sessão é a porta. Em seguida, Jesus ele passa a falar do pastor e faz outra declaração a partir do verso 11 e até o 21. Ele diz: eu sou o bom pastor. Aqui, quando nós lemos, se você lê ali o Evangelho de João com cuidado, você vai perceber que aqui é a quarta declaração que Jesus diz: eu sou. As anteriores foi lá no capítulo 6, verso 35, depois no capítulo 8, verso 12, e também aqui no capítulo 10, verso 9. Sem dúvida, ao trazer tais afirmações, ele mostra o contraste entre eles e os falsos líderes e falsos pastores da religião judaica da época. Já havia chamado esses líderes de ladrões salteadores e agora ele chama de mercenários. O termo traduzido aqui por bom significa intrinsecamente bom, belo, amável. Escreve algo ideal, um exemplo que eu e você devemos seguir. A bondade de Cristo, ela é inerente à sua natureza. Chamá-lo de bom é o mesmo que chamá-lo de Deus. Chamar Jesus de bom é o mesmo que chamá-lo de Deus. Alguns dos grandes homens dos relatos bíblicos eram pastores. Abel, os patriarcas Moisés, Davi, entre outros. Ainda hoje é possível ver na Terra Santa, ali em Jerusalém, naquele lugar ali, pastores conduzindo suas ovelhas. E aí, se você um dia procurar no YouTube mesmo, você digitar lá pastor chamando ovelhas, você vai ver várias vezes algumas pessoas tentando chamar, as ovelhas não vão, mas quando o pastor das ovelhas começa a chamar, o rebanho vem. O rebanho vem. Então, os pastores eles cuidavam das ovelhas para que lhe dessem a lã, leite e cordeiro. Jesus destacou quatro ministérios que realiza o bom pastor. Dos versos 11 a 13, nós veremos o seguinte: ele dá a vida pelas ovelhas. De novo, ele dá a vida pelas ovelhas. No antigo sistema sacerdotal, as ovelhas morriam pelo pastor. Agora, é o bom pastor, e aqui eu posso dizer o bom pastor com letra maiúscula, dá a vida pelas ovelhas. Em 5 ocasiões, ao longo do sermão de Jesus, Jesus afirma claramente a natureza sacrificial de sua morte. Lá no verso 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Verso 17, por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E o verso 18 diz assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Então, Jesus realmente reafirma a sua natureza sacrificial. Não morrer como um Marte,
Mártir, nós temos vários mártires, vários heróis por aí, mas sim, ele morreu como um substituto que entregou a sua vida de forma voluntária por nós. Meus amados irmãos, o fato de Jesus dizer que morreu pelas ovelhas não pode ser separado do restante do ensino bíblico sobre a cruz. Também morreu pela nação de Israel e também morreu pelo mundo. Apesar do sangue de Jesus ser suficiente para a salvação do mundo, só é eficaz para quem crê. Entendeu isso? Apesar do sacrifício de Jesus for suficiente para salvar o mundo inteiro, ela só é eficaz para quem crê. Então, alguns querem advogar e defender que a morte de Jesus é para todos e não há condenação e todo o planeta está salvo. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Jesus apresenta, então, um contraste entre ele próprio e os servos contratados, mercenários, pessoas que só queriam realmente sugar das ovelhas, que cuidavam das ovelhas, apenas porque são pagos para fazer esse trabalho. Meus amados irmãos, não é difícil encontrarmos pessoas que, quando surge um perigo, essas pessoas fogem, esses mercenários fogem. Entretanto, o bom pastor, Jesus, ele não foge, ele cuida das suas ovelhas. O verdadeiro pastor permanece com o rebanho e cuida das ovelhas. A palavra-chave aqui é a quem não pertence às ovelhas, no verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Então Jesus vai enfrentar, Jesus enfrentou a morte, Jesus enfrentou a cruz. Ele realmente, com o seu sangue, comprou as suas ovelhas. Eu e você pertencemos a Cristo porque Ele morreu por nós, somos dele, nós somos de Jesus e Ele cuida da gente. Por natureza, as ovelhas são animais sem grande inteligência. Eu já falei isso aqui uma vez, a ovelha é um bichinho meio burrinho, né? E quando a gente pensa também em nós, como ovelhas também, a gente pensa de vez em quando, oh, meu Deus, que burrice que eu fiz, que burrice que eu fiz. A ovelha também é míope, ela não enxerga muito bem. Então, ela precisa ser realmente conduzida pelo pastor. A ovelha também ela não consegue muito bem saber o que é um capim bom e um capim ruim. E vai comendo, e vai comendo. E quando vai comendo, pode passar mal. Nós também, muitas vezes, a gente ouve aí umas pregações, uns negócios meio esquisitos e vai aceitando. Eu falei que essa semana aqui que tinha gente aí desesperada, porque estava com medo de uma profecia aí de que o mundo ia ficar 3 dias em escuridão. Gente crente, preocupada, comprou vela, porque creu numa fake news, né? Vamos pôr assim, profética aí, e gente desesperada, achando que o mundo ia ficar em trevas, demônios iriam sair das ruas e era melhor fechar janelas e portas para os demônios não entrarem. Onde é que se viu isso? O demônio precisa que feche a porta e janela para não entrar. Então, pessoas realmente que às vezes estão ainda presas à religião, presas a ensinos de falsos mestres. Uma outra verdade que Jesus ele fala aqui é que ele conhece as suas ovelhas. No Evangelho de João, o termo conhecer significa muito mais de ter consciência intelectual.
refere-se ao relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo. No Oriente, os pastores conhecem as ovelhas individualmente, portanto, sabem qual é a melhor maneira de cuidar de cada uma delas. Hoje à tarde, eu estava almoçando com os irmãos queridos e eles falaram que aqui no Mato Grosso tem uma pastora, mas uma pastora de Jacaré. Então, a pastora de Jacaré conhece ali mais de 60 jacarés e conhece pelo nome. Aquele ali é o Ronaldinho, aquele ali é o Tafarel, e aquele ali daquele jeito que tem uma pintinha assim e tudo mais. Então, no Mato Grosso o negócio é diferente. Enquanto lá no Oriente é ovelhinha, aqui o negócio é bruto, é na base do jacaré. Então, o pastor conhece suas ovelhas. Então, em primeiro lugar, Jesus conhece o nosso nome. Ele conhecia Simão. Ele deu um novo nome. Ele chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Chamou pelo nome. E quando disse o nome de Maria no jardim, ela reconheceu o seu pastor. Quem já teve a sensação de ter perdido a identidade em meio de tantos documentos, senhas, cartões, senhas de internet, cadastro de computador, sabe como é reconfortante quando te lembra da senha? Oh, que bom! Ao mesmo tempo também é reconfortante ter a certeza que o bom pastor conhece a gente pelo nome. Meus amados irmãos, é interessante observar como os 12 apóstolos eram tão diferentes uns dos outros. Pedro era um cara assim mais impulsivo, extrovertido, enquanto Tomé era mais assim hesitante, cheio de dúvidas. André gostava de se relacionar com as pessoas, sabia das pessoas, estava sempre apresentando alguém a Jesus, enquanto Judas queria usar os outros para o seu próprio benefício. E Jesus conhecia cada um desses homens pessoalmente e sabia tratar com cada um deles. Então, às vezes, você pode ficar assim, puxa vida, Deus fez isso na vida do fulano e não fez na minha. Deus sabe quem é você, sabe o quanto você aguenta, o que você não aguenta. Tenha isso em mente. Deus conhece cada um de nós. Gente, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. A gente tem essa certeza que Deus sabe das minhas limitações, sabe das minhas manchas, sabe como eu me porto em certas situações, sabe o quanto que eu aguento de comer, o quanto que eu aguento de andar, o quanto que eu aguento de beber. Ele conhece. Ele mesmo afirmou que ele conhece as suas ovelhas. Uma outra afirmação de Jesus, o bom pastor traz outras ovelhas para o rebanho. De novo, nós lembrarmos aqui, o aprisco é o judaísmo, mas há outro aprisco, os gentios, que se encontram fora da aliança de Deus com Israel. No início do seu ministério, Jesus concentrou-se somente em cuidar ali os da casa de Israel. Os que converteram ali no Pentecostes eram os judeus e também prosélitos, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, estavam em Jerusalém para prestar culto. Então, quando eles viram a descida do Espírito Santo, e é interessante que o texto diz que cada um ouvia na sua língua de origem. Então, digamos assim, só para ilustrar aqui, se houvesse ali um italiano, ele iria ouvir em italiano. Se houvesse ali um francês, ele iria ouvir em francês e entender aquilo ali. Se houvesse ali um inglês, ele chegaria ali e entenderia o inglês. Aquela questão ali. Então, existe apenas um rebanho. Tenha isso em mente. Existe somente um rebanho. Um povo de Deus que pertence ao bom pastor.
o povo de Deus que encontra espalhado por todo o mundo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E um dia ele chamará e ajuntará as suas ovelhas. Eu e você, nós iremos celebrar o nome de Jesus para todo sempre. Eu e você iremos juntar com um coreano, iremos juntar com um africano, com um esquimó, com alguém lá da América Central, um mexicano. Iremos louvar. E a mensagem missionária do Evangelho é clara. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Meus amados irmãos, Jesus, ele desafiou os costumes de sua época e naquela época, quando nós lemos ali no texto de João, ele conversou com uma mulher samaritana. Ele recusou-se a defender a abordagem de exclusividade dos líderes religiosos judeus. Morreu por um mundo perdido e deseja que seu povo, eu e você, alcancemos esse mundo com a mensagem da vida eterna. É o que nós conversamos hoje de manhã. É o que nós conversamos e meditamos pela manhã desse domingo. Nós temos uma mensagem poderosa, nós temos o poder de Deus para mudar esse mundo. E, por último, o bom pastor retorna à sua vida. A sua morte voluntária foi seguida de uma ressurreição vitoriosa. Do ponto de vista humano, tudo indicava que Jesus havia sido executado, mas do ponto de vista divino, havia entregado sua vida espontaneamente. Quando Jesus clamou na cruz, está consumado, tetelestai, entregou o teu espírito ao Pai por sua própria vontade. 3 dias depois, também por sua própria vontade, retornou à vida, ressuscitou dentre os mortos. O Pai lhe deu essa autoridade como prova do seu amor. Meus amados irmãos, qual foi a reação dos ouvintes a essa mensagem que nós lemos aqui e conversamos? O texto diz, lá no verso 19, rompeu-se nova dissensão entre os judeus. É importante observar o termo nova, porque lá no capítulo 7, verso 47, capítulo 9, verso 16, também ali houve dissensão. A acusação de que Jesus estava endemoniado voltou de novo. Lá no João 7,20 eles falam isso. Lá em João 8,48 falam isso. E no verso 52 do capítulo 8 também. A gente que faz qualquer coisa para não encarar a verdade. Em vez de Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo é a porta, era esperado que os que, em vez de que houvesse discussão, dissensão, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. Meus amados irmãos, isso é muito interessante, isso é importantíssimo para aqueles que ainda têm dúvida a respeito de quem é Cristo. Pode até estar na igreja, mas ainda não conhecem a Cristo. Podem saber muito da Bíblia, mas ainda não conhecem a Cristo. Jesus é o bom pastor e o pastor deve realmente separar e vai separar os cabritos das ovelhas. É impossível permanecer neutro em relação a Jesus, pois o que cremos a respeito dele é uma questão de vida e de morte. Então, para encerrar, abra sua Bíblia mais uma vez, lá em João 8.
24. João 8, 24. Diz assim: por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos, não tem como eu e você ficarmos neutros em relação a Jesus. Não tem como. Ou eu e você aceitamos o senhorio dele, ou eu e você iremos pecar e morrer em nossos pecados. Essa é a mensagem. Ainda alguns podem dizer que eu tenho uma vida pela frente, eu tenho ainda muitos coronas para enfrentar. Mas a verdade é que nós não podemos ficar neutros diante do nosso Senhor. Graças a Deus, a nossa igreja já entendeu, já compreendeu que realmente ali, quando estamos reunidos como igreja no templo, é muito gostoso, é bom demais. É uma verdade, é muito bom te abraçar o irmão, ver o irmão, é muito bom. Nós compreendemos que o Evangelho é muito maior que um templo. Nós entendemos que o Evangelho é muito maior que uma reunião dentro de um salão grande. É muito maior. Nós temos experimentado isso. Nós temos experimentado essa realidade do Evangelho de outra forma. Jesus é nosso Senhor. E assim como aqueles ali estavam tão preocupados com eles mesmos e não preocupados com o povo de Deus, ainda hoje alguns estão assim. Eles não conseguem entender que o Evangelho, o caminhar com Jesus é muito mais que uma religião dentro de um prédio, do que a reunião dentro do prédio. Então, nessa noite, eu quero desafiar vocês a saírem do aprisco e entrarem no rebanho de Jesus. Desafio você e eu também a sairmos de uma religiosidade morta a entrarmos num relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Eu só posso ter esse relacionamento vivo e verdadeiro com Deus através da porta que é Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Olhe com Deus agora aí, do seu jeito. Olhe com Deus. Às vezes, você se sente preso a costumes, a ritos religiosos que você tem visto que não tem nada a ver com Jesus, mas você ainda pratica. Peça a Deus aí que venha te libertar, que você venha realmente seguir a voz do bom pastor, Jesus. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, que o teu povo, as tuas ovelhas, ouvem a tua voz, reconhecem a tua voz e seguem. Seguem para fora de uma religiosidade e caminham, ó Deus, para um relacionamento vivo contigo, ó Pai. Queremos sim, ó Deus, agradecer ao Senhor pela nossa igreja aqui local, Senhor, tão importante para anunciar o teu evangelho, tão importante para cuidar de pessoas, mas sabemos, ó Deus, que o importante mesmo é viver o evangelho dia após dia. E nos ajude, Senhor. Assim como Paulo falou,
cada um de nós é ministro desse evangelho, cada um de nós, ó Deus, aqui levamos esse evangelho. Que nós também, Senhor, possamos ser boca do Senhor, ó Deus, ainda que sem falar nada, as pessoas vejam o Senhor em nós. Pai querido, que eu e meus irmãos aqui, Senhor, venhamos ser, ó Deus, realmente ovelhas que vão reproduzir outras ovelhas. Nós sejamos servos, ó Deus, que vão seguir as tuas ordens com alegria e com fé. E, Pai, nessa hora, eu peço por cada irmão aqui, Senhor, nos seus afazeres diários, ó Deus. Uns ainda aposentados, outros ainda trabalhando ainda, Senhor, com restrições, mas que nessa semana, Senhor, os nossos afazeres, ó Deus, venham realmente trazer glórias ao Teu nome. Abençoe cada um aqui, Senhor, essa semana. E, ó Deus, nos dê a oportunidade, Senhor, de falarmos do Teu amor para aqueles, ó Deus, que estão em outros apriscos, presos, ó Deus, a filosofias, presos, ó Deus, a outras religiões. E, ó Deus, nos use para que nós venhamos falar da porta que é o Senhor. E, Pai, nós te pedimos, ó Pai, essas bênçãos no nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações benditas, poderosas, maravilhosas do Espírito Santo, esteja sobre você, meu amado e minha amada irmã, e sobre aquele que ama Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Essa semana